medo da separação e do divórcio é um medo que está muito, mas muito presente na vida de muitas mulheres e de muitos homens também. Não são só as mulheres que têm medo de separação e de divórcio. Homens também têm. São humanos como nós. Então, o medo existe em ambas as partes. Para a gente casar, a gente tem que decidir. E para a gente descasar, a gente também tem que decidir. E essa decisão de terminar ou não um relacionamento, ela nunca foi e nunca vai ser fácil, né? Porque às vezes tem muitas coisas boas ali dentro. E como assim terminar uma coisa que foi boa? Isso que eu quero que você entenda. Talvez precisa de apertar algum parafusinho aí para que esse casamento fique bom novamente. Uma decisão difícil e às vezes a gente fica, sabe, horas, dias, meses, anos pensando sobre isso. E na maioria das vezes, essa decisão, ela só vai chegar depois da pessoa ter passado por um processo muito doloroso. São muitas coisas que fazem com que o casal, a mulher, o marido, às vezes pensem nisso, né? E algumas mulheres, às vezes por motivos simples, que são até fáceis de resolver, elas começam realmente a pensar que não vão conseguir manter o casamento. E isso é muito ruim. Elas começam a pensar porque elas começam a se sentir inseguras. E quanto mais insegura a mulher está, pior fica. Quanto maior a insegurança, isso acaba atrapalhando ainda mais o casamento com o marido, esse relacionamento, né, com esse homem que foi escolhido para estar com ela. Por isso é importante parar sempre. Não é de vez em quando, é todos os dias, para realmente refletir como que está o seu casamento, como que está o seu relacionamento, como que está a sua vida, o seu amor próprio. Porque tudo isso está intimamente ligado com toda essa situação. Isso é um conjunto de questões que fazem um casamento dar certo ou um casamento não dar certo. São muitas questões envolvidas aí. E existem algumas questões que podem ter algumas perguntas que são adequadas, que vão ajudar e que são indispensáveis de verdade para a gente refletir sobre cada falha e sobre cada coisa boa, né, e ruim, como eu falei, falha dentro da relação desse casamento que pode estar em perigo aí, né, que pode estar acendendo uma luzinha vermelha aí, mas que a gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça, para que essa luzinha volte a ficar amarela e depois verde para dar tudo certo, né? Eu não sei se é porque eu realmente sempre acreditei, sabe, no amor, né? Eu não acredito que existe aquele amor de conto de fadas, não, sabe? Mas eu sempre acreditei que existe amor no casamento. Eu não sei, para mim é impossível uma pessoa casar com a outra sem amar. Na verdade, existem, né? Existem casos de pessoas que se casam por interesse. Hoje, a gente pode escolher, né? Então, por isso que eu acredito muito no amor. E eu me casei realmente para ficar casada. Eu acho que essa não é uma façanha minha. Eu acho que todo mundo que casa, casa para ficar casado. Mas eu já pensei também em desistir desse casamento, em largar tudo algumas vezes. Algumas, muitas vezes. Porque os problemas, eles acontecem em todos os relacionamentos. Porque a vida muda, a gente evolui, a gente amadurece, a gente vê coisas que não estava vendo, a gente dá valor em coisas que a gente não dava antes. Então, as coisas realmente mudam. E para isso a gente tem que ter amadurecimento para a gente realmente lidar com isso de uma maneira positiva que vai fazer bem para esse casamento, né? E mesmo tendo tido essa vontade por muitas vezes e achado que eu não seria capaz, eu decidi conversar.
e, vamos dizer, alinhar as coisas entre nós, sabe? Eu decidi, mesmo com dificuldade, falar e abrir o jogo, colocar as cartas na mesa, porque separar, para mim, não ia resolver a solução, não ia ser a solução, não ia resolver o problema, sabe? A situação, ela poderia continuar de outra forma, mas eu não ia continuar com ele, não era o que eu queria. Só que eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a ler livro, fazer curso, a buscar. E eu foquei muito, porque eu realmente não queria separar, porque eu sempre amei ele muito. E eu acreditava que ele amava a mim também. Eu acredito, não acreditava, eu acredito. Então, por isso, eu decidi realmente estudar e buscar. Mas eu estudei muito, mas muito mesmo. Eu fui atrás de tudo que eu pude fazer de verdade, até eu conseguir salvar meu casamento. E eu consegui.